Oi, sejam bem-vindos à sala de aula. Eu sou o professor Silvio Figueiredo. Vamos trabalhar hoje o tópico 1 de eletromagnetismo, ímãs e campo magnético. Sem mais demoras, vamos à aula 1. Inicialmente, o que é um ímã? O ímã nada mais é que um tipo de rocha que foi encontrada numa região da Magnésia e recebeu o nome de magnetita. Hoje chamamos essa rocha de ímã natural. Essa magnetita, ela tinha a propriedade de interagir entre si e interagir com outros metais, como ferro, cobalto, níquel e algumas ligas, isso é, misturas de metais, contanto que nessas ligas você encontrasse um desses três metais que eu acabei de falar. Inicialmente, o magnetismo era exclusivamente estudar as propriedades dessa pedra. Hoje em dia, se sabe que tais metais e essas ligas especiais podem ser transformadas através de um processo de imantação em ímãs artificiais. E são hoje largamente utilizados no nosso dia a dia, no nosso celular, no alto-falante, na campainha, em diversas situações, como veremos em capítulos posteriores. Esses ímãs possuem algumas propriedades. Quais são essas propriedades? A primeira propriedade é que, se pegarmos um ímã em forma de barra e, por exemplo, jogarmos esse ímã dentro de um recipiente contendo limalha de ferro, ou colocarmos, como está aqui na figura, sobre uma mesa cheia de limalhas de ferro, vai ver que várias dessas limalhas vão grudar no ímã e muitas outras, por estarem um pouco mais afastadas, vão gerar um desenho sobre a mesa. Mas o interessante é que a gente verifica que as limalhas vão grudar em duas regiões opostas. Isso quer dizer que esse ímã em barra possui dois pontos onde a capacidade de interagir com o ambiente é maior. Essas duas regiões receberam o nome de polos. Posteriormente, verificou-se o seguinte: se você pegasse esse ímã em forma de barra, ou em qualquer forma, e erguesse pelo seu centro de gravidade, ele ficaria livre para girar num plano horizontal. E era isso que ele fazia. Ele orientava-se aproximadamente na direção sul-norte geográfico da Terra. Isso é, mesmo que você deslocasse ele dessa posição, ele espontaneamente retornaria a esse alinhamento. Assim, os polos receberam uma nomenclatura. O polo voltado para o norte geográfico passou a ser chamado de polo norte do ímã. E o polo voltado para o polo sul geográfico passou a ser chamado de polo sul do ímã. Essa propriedade possibilitou ao ser humano a criação, a construção da bússola, largamente utilizada na orientação. Hoje, a gente utiliza outros processos mais eficientes, como é o caso do GPS. Outra propriedade do ímã é que os ímãs tinham a capacidade de interagir entre si.
Só que verificamos que polos de mesmo nome se repelem. E polos de nomes diferentes se atraem. Então, toda vez que você aproxima um polo sul de um polo sul ou um polo norte de um polo norte, você verifica aqui uma repulsão. Como é que você verifica essa repulsão? Porque você não consegue juntar polos de mesmo nome. Da mesma forma que se você aproximar um polo norte de um polo sul ou o sul do norte, tanto faz, você verifica uma atração. Isso é, quando chega próximo, eles passam a querer se unir. E se você não segurar, eles vão se unir. Lembrando que é muito importante, a atração e a repulsão ocorre entre ímãs, mas a atração ocorre entre um ímã e metais, como ferro, cobalto e níquel, e algumas ligas metálicas formadas por um ou mais desses metais com outros. Significa que você aproximando uma barra de ferro de qualquer polo de um ímã ou qualquer lado da barra de um polo de um ímã, você sempre vai verificar a atração. Isso quer dizer que, se eu pegar duas barras desconhecidas e disser que ela está se atraindo, necessariamente não são dois ímãs. Pode ser uma barra de ferro e um ímã. Mas lembrando que atração e repulsão só existe entre ímãs. E a atração pode existir entre ímã e uma barra de ferro. Uma barra de ferro com uma barra de cobalto não tem nenhuma força magnética de interação. Inseparabilidade. Isso é muito importante, porque mostra exatamente por que esse metal, a magnetita, ele tem essas propriedades, ele é o nosso ímã natural. O motivo é o seguinte, é que os polos magnéticos são inseparáveis. Isso é, qualquer ímã que você pegar, você vai ter um polo norte e um polo sul. Isso se dá porque a propriedade magnética ela vem de um arranjo molecular, onde cada molécula desse ímã ela está polarizada, isso é, também tem um polo norte e um polo sul. Se você cortar o ímã ao meio, você vai obter dois ímãs. E cada ímã vai ter norte e sul. Lembrando que ao cortar ao meio, não muda as características dos polos. Em outras palavras, o polo que era norte anteriormente continua sendo norte. O polo que era sul anteriormente continua sendo sul. No corte, o lado direito passa a ser sul do primeiro ímã e o lado esquerdo do segundo ímã passa a ser norte, porque o lado direito era sul e o lado esquerdo era norte. Se você cortar novamente, você vai ter 4 ímãs, cada ímã com 2 polos. E assim sucessivamente. Até, se eu saísse cortando infinitamente, eu chegaria à molécula. Isso quer dizer, então, que a propriedade de um ímã é gerada por um arranjo molecular, onde todas as moléculas estão polarizadas e na mesma orientação. E é dessa maneira que a gente consegue imantar um material. Então, se eu chegar, por exemplo, pegar uma chave de fenda, ou uma tesoura, ou qualquer coisa que seja de metal, de ferro, de aço, que é uma liga, e eu passar um ímã forte, sempre no mesmo sentido sobre ela, eu vou conseguir imantar. Claro que essa imantação não será muito forte.
Se eu chegar e levar para uma máquina que faz esse processo, isso é, muda o arranjo molecular de forma a ele ficar orientado, você é capaz, existe e é capaz de produzir um ímã artificial. Como seria o campo magnético de um ímã? A gente verifica que, se eu pegar um ímã em forma de barra e caminhar com uma bússola ao redor do ímã, verificamos que essa bússola fica mudando de orientação. É óbvio, porque a interação dela com o ímã em barra faz ela ter uma nova orientação. Essa região onde a bússola sofre a influência do ímã em barra é uma região que se manifesta essa ação, é chamada de região do campo magnético. E essa manifestação é representada vetorialmente por um vetor B que possui as seguintes características. Primeiro, a direção e o sentido desse vetor é sempre a direção, a orientação do eixo da bússola e o sentido indicado pelo polo norte da bússola. Por referência. Significa dizer que, se eu chegar, por exemplo, pegar aqui um ponto qualquer, a bússola nesse ponto estará orientada dessa maneira. Polo norte desse lado e o polo sul desse. Logo, o vetor campo vai ser um vetor que vai ter essa direção e o sentido indicado pelo polo norte. Assim, verificamos que é possível a construção de linhas imaginárias que representam esse campo. E essas linhas vão estar saindo do polo norte e vindo em direção ao polo sul. Importante, essas linhas, elas são contínuas. Então, internamente, ela vai do sul para o norte. Externamente, do norte para o sul. E que o vetor campo, em qualquer ponto que eu pegue, vai ser sempre tangente a esta linha, tangente, e vai ter a mesma orientação dessa linha. Assim sendo, se eu coloco uma bússola nessa região, você vai ficar com o norte da bússola apontando para o sul e o sul da bússola
apontando para o norte. Devido exatamente à atração e repulsão. Isso é, a atração ocorre entre polos de nomes diferentes. Então, quando você coloca a bússola nessa região, o lado sul vai ficar sendo atraído mais fortemente pelo norte e o lado norte mais fortemente pelo sul. Então, essa configuração seria a ideal. E o vetor campo, no caso aqui, seria essa orientação. Percebam que os nomes dos polos foram dados devido à orientação em relação ao polo norte e sul. Só que agora, se observarmos a Terra, vamos verificar que uma bússola aqui vai estar com o seu polo norte apontando para o norte geográfico e o polo sul apontando para o sul geográfico. Isso quer dizer que a Terra funciona como um grande ímã, só que com uma coisa interessante, é que, pela demonstração, o polo sul geográfico vai ser o polo norte magnético. E o polo norte geográfico será o polo sul magnético. Essa nomenclatura se dá porque os nomes dos polos do ímã foram dados em relação à Terra antes de se estudar ímãs, de se perceber essa interação da bússola com o ímã em forma de barra. Então, por favor, não se esqueçam. O polo sul magnético corresponde ao polo norte geográfico. E o polo norte magnético corresponde ao polo sul geográfico. Vamos, então, responder as 5 perguntas. Primeiro, alguém presenteia você com um suposto pedaço de magnetita. Como é que eu faço para descobrir se esse pedaço de magnetita realmente, esse pedaço de metal, de rocha, realmente é uma magnetita? Eu posso fazer isso, como eu estou na minha casa, aproximando esse metal de uma geladeira. Ou de qualquer objeto feito de ferro ou aço. Se houver uma atração, isso é, se o metal, se essa rocha, e eu fui presenciado, colar na geladeira, a gente comprova que é um ímã. Um outro teste, esse um pouquinho mais complexo, seria aproximar de uma bússola e verificar se a presença dessa rocha está gerando ou não influência na agulha da bússola. Se for uma magnetita, essa agulha vai sofrer uma deflexão de acordo com a posição que a pedra está em relação à bússola. Então, seriam 2 maneiras diferentes de observar se essa rocha que eu fui presenteado é ou não magnetita.
Uma segunda questão. Como é que podemos imantar uma chave de fenda? Existem processos industriais de imantação. Mas esse processo é industrial. A gente não tem essa condição de fazer isso em casa. Então, se eu pegar uma chave de fenda comum, não imantada, e eu quiser imantar, isso é, quiser fazer com que ela seja capaz de atrair, por exemplo, um parafuso de ferro ou aço, ou então pegar um objeto que caiu num lugar muito estreito, o que é que devemos fazer? Existem duas maneiras. Uma delas é encostar, colocar a haste da chave de fenda em contato com o ímã. É isso que ocorre quando você compra uma chave de fenda imantada. Dentro do cabo, o final da haste metálica está em contato com o ímã. E aí a presença do ímã reorganiza as moléculas do metal, polarizando-as e tornando-a um ímã artificial enquanto estiver na sua presença. Uma outra maneira que será estudada posteriormente é utilizando a indução eletromagnética. De certa forma, bem simples. Pega-se um fio metálico, um arame, um fio de condução, um condutor de energia. Claro, é evidente que é interessante que esse condutor esteja desencapado. Enrola em forma de espiral, como fosse um solenoide, em torno da haste da nossa chave de fenda e liga os terminais a uma pilha. Isso fará surgir uma corrente elétrica que vai do polo positivo para o polo negativo da pilha. Essa corrente vai induzir um campo, magnetizando assim a nossa chave de fenda. Seria duas formas práticas para você imantar uma chave de fenda. Por que dizemos que a bússola não aponta para o norte verdadeiro da Terra? O que acontece é que a nomenclatura dos polos foram dadas em relação à Terra. A propriedade de alinhamento do norte e sul com o norte geográfico e com o sul geográfico deram esses nomes à Terra. Só que a gente verificou que no caso de um ímã em barra, esse alinhamento, tanto do lado esquerdo como aqui do lado direito, se dá contrário ao alinhamento da barra, devido exatamente à atração. Isso é, o polo norte ele tem a propriedade de atrair o polo sul mais forte e repelir o norte. E o sul atraiu o norte e repeliu o sul. Por isso é que o polo sul aqui fica mais próximo do norte e mais afastado do sul. Dessa maneira, vimos que o campo, que é representado pelas suas linhas de indução, saem do polo norte para o polo sul. Quando jogamos isso em relação à Terra, verificamos que, para ele sair do polo norte e ir para o polo sul, e a bússola se orientar nessa direção, a Terra tem que ser um grande ímã
E esse grande ímã tem que ter a polaridade contrária à polaridade geográfica. Então, o polo sul magnético da Terra é o polo norte geográfico. E o polo norte magnético da Terra é o polo sul geográfico. Esse é o motivo. A nomenclatura dos polos ter sido dado sem ter sido feito o estudo dos ímãs. Por isso é que gera essa inversão. Pergunta 4. Explique por que uma tesoura de costura vai atrair pequenos alfinetes colocados próximos e não exerce nenhuma influência sobre carretéis de linha feitos de plástico. Por que a atração de pequenos alfinetes e não atrai os carretéis de linha? A explicação é simples. Porque o fenômeno do magnetismo só ocorre entre certos metais. Metais estes que podem ser magnetizados pela presença de um ímã. Esses metais são exatamente os metais que você tem na tesoura e no alfinete. Essa tesoura possui propriedades magnéticas. E aí ele interage com o alfinete, que é normalmente feito de aço, e vai haver uma atração. Só que a tesoura está funcionando como um ímã artificial bem fraco. Por isso é necessário que você aproxime muito para que ocorra, você verifique essa atração. Que essa atração não vai ocorrer nunca com o plástico nem a madeira. Porque o plástico e a madeira não podem ser magnetizados. Eles não possuem propriedades capazes para que seja. As moléculas não podem ser arranjadas de tal maneira a eles adquirirem as propriedades magnéticas. Quinta questão. E a última? Suponha que você tem 3 barras retangulares de metal. Então, as barras são de metal. Não aparentemente idênticas, então você não consegue observar se são o que elas são, certo? Mas podem estar ou não imantadas. Coloque-se as barras próximas umas a outras e verifica-se que a extremidade X atrai tanto a extremidade K como a extremidade L. A extremidade Y atrai tanto a extremidade K como a extremidade L. E a extremidade X atrai tanto a extremidade Z como a extremidade e repele a extremidade W. O que foi que nós vimos? Vimos o seguinte: se você pega um ímã e aproxima, por exemplo, do ferro, vai ocorrer sempre uma atração. Em outras palavras, aproximar qualquer polo do ímã ou qualquer lado de qualquer parte de um objeto de ferro, de um ímã, em qualquer região, você sempre verifica a atração. Já se você aproxima um ímã de outro ímã, pode ocorrer a atração quando os polos são diferentes ou repulsão quando os polos são iguais.
Aqui ele fez 3 afirmações. Analisando essas 3 afirmações, a primeira a segunda e a terceira, o que é que você verifica na primeira? Ele diz que aproximando o polo X da barra 1 com qualquer um dos polos da barra 2, você vê logo que é atração. Conclusão: um deles é ferro, outro é ímã. Porque quando a gente verifica que só há atração, independente da posição, temos uma barra de ferro e uma barra imantada. Quando você aproxima o outro polo, também dos dois lados da barra 2, e você só verifica a tração, mais uma vez confirma que eu tenho uma barra imantada e eu tenho uma barra de ferro. Então, eu sei que aqui ou é ímã ou é ferro, aqui ou é ímã ou é ferro, mas eu não sei qual ainda. Quando você chega na 3 e você aproxima o mesmo polo dos dois polos da barra 3, quando aproxima do polo Z, verifica a tração, e aproxima do polo W, verifica a repulsão só ocorre entre ímãs. Conclusão: a barra 3 é um ímã, a barra 1 é um ímã, porque repulsão só ocorre entre ímãs, e a barra 2 é feita de ferro. Assim, a gente tem as 5 questões, desculpe, respondidas. E espero que de forma satisfatória para todos. Obrigado e até a próxima.